Olá a todos! Estamos começando mais uma edição do podcast Espaço Técnico. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante ligado à governança, à sustentabilidade e à responsabilidade social, o ESG. E a nossa convidada dessa edição é a Fabiana Campos Romanelli, palestrante, educadora, especialista em ESG. Muito bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, a todos que nos ouvem e falar dessa temática que é tão importante na atualidade. Obrigada. Então, Fabiana, para a gente começar, o que significa a sigla ESG, né, que se tornou referência mundial? ESG é uma sigla em inglês, né? Tem até alguns questionamentos se no Brasil a gente não deveria alterar para ASG, mas como é mundialmente conhecido, que é a questão que trata o meio ambiente, né? Então, em inglês, environmental. Então, o E é de meio ambiente no inglês, o S de social e o G de governança. Então, o S e o G, porque a palavra é similar em inglês, e o E um pouquinho diferente, porque as questões ambientais é uma única palavra em inglês, mas é um conjunto, um coletivo de todas as ações ambientais, sociais e de governança que uma instituição deve desenvolver para aprimorar as atividades que executa. Muito importante mesmo, É. né, essas siglas. E como que surgiu o termo ESG? O ESG, as pessoas acham que é assim, que é uma modinha, né? Quando você fala de ESG, todo mundo diz, ai, é mais uma coisa, mais uma sopa de letrinhas, Uhum. mais algo para a gente incorporar no dia a dia. Na verdade, o ESG surge já há mais de 20 anos. A primeira vez que o termo foi usado foi em 2004, quando numa reunião da ONU teve um processo de um entendimento assim. O Banco Mundial falou: olha, a gente tem recurso para financiar empresas que possam nos ajudar a olhar para as questões sociais e ambientais de países em desenvolvimento, de sociedades que estejam um pouco com menos progresso, com menos inovação. Então, como é que vocês podem de fato apoiar e a gente tem depois, então, recurso financeiro ou facilidades de financiamento para apoiar isso. Então, todo mundo acha, quando você fala de ESG, que é uma sigla de abraçador de árvore, que é aquele pessoal que trabalha com a reciclagem, não Sim, é? aham. Então, é sempre quando você fala, eu trabalho com ESG, é isso que as pessoas pensam, né? E de verdade ele surgiu dentro do setor bancário, do setor financeiro, porque eles se movimentaram e entenderam assim: a gente pode melhorar a Uhum. forma de financiar projetos se as empresas que querem acessar esses recursos olharem de maneira diferenciada para as questões ambientais, sociais e, junto com isso tudo, trazerem o processo da governança, que é o quê? Fazer de forma melhor aquilo que a gente já faz. Nossa, que interessante É, isso, como em então, o parece que surgiu ontem, sim, né? É, exatamente, parece mesmo. E Fabiana, a sigla, né, ESG, ela está ligada aos Objetivos Sustentáveis da ONU, ou seja, o ODS? diretamente ligada. Então, eu falo que é importante a gente até trazer as temáticas, porque as pessoas às vezes pensam que é tudo desconexo, Sim. né? Então, como eu falei, 2004, quando surge a primeira vez a sigla ESG, ela vem de um relatório que chama Ganha Quem Se Importa, então que a ONU fez, Uhum. e ali o que que eles apresentam? Terá melhores condições de financiamento quem se importa com as questões ambientais, com as questões sociais. E surge pela primeira vez o termo ODMs, que são os 8 jeitos de mudar o mundo. Os ODMs, eles são precursores dos ODS. No mesmo Uhum. ano de 2004, a ONU traz, eram os 8 jeitos de mudar o mundo. Então, os objetivos do desenvolvimento do milênio, naquele momento. Era o início, né, de um novo Sim. milênio. Então, a gente tinha 8 grandes objetivos. Então, era a redução da mortalidade materno-infantil, a questão da fome zero já tinha, Uhum. a questão de olhar para acesso da indústria que fosse mais inovadora e sustentável. Então, começa em 2004. Quando chega lá em 2015, a reunião que tem da ONU, que agora foi bem recente, no final de setembro, né? Sim, A gente sim, teve em aham. Nova York, todos os anos tem. Em 2015, entende-se, esses 8 objetivos não dão mais conta de atender tudo aquilo que a gente precisa para ter um mundo de fato
com um olhar mais sustentável. Então, eles passam a ser os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS. Então, a ligação do ESG com os ODS é direta. Sim. Então, porque eles surgem no mesmo período histórico, com qual objetivo? Que a gente possa olhar para todos os projetos que a gente atua e para eles trazer um olhar diverso. Eu consigo com esse projeto minimizar a fome, que o objetivo Uhum. 2 é fome zero Sim. e agricultura sustentável. Eu consigo ter equidade de gênero, que é o objetivo 5. Eu consigo ter saneamento básico e água potável para todos, que é o 6. Então a gente começa a fazer os vínculos, aquilo que eu faço de projeto, olhando para o ambiente, para o social e trazendo o viés da governança, e para qual objetivo daqueles 17 eu consigo de fato ajudar a atingir. Então, essa é a correlação que existe entre um grupo de siglas e Sim, na outro. verdade, daí forma um conjunto, É um né? Um conjunto conjunto. entre os dois, juntou aonde. Exatamente. E para além dos 17 objetivos, a gente tem mais de 100 propostas de programas e projetos dentro Uhum. disso e mais de 200 indicadores que podem ser diretamente monitorados, né? Tudo Então, para ajudar, na tudo verdade, para né? ajudar. Então, por exemplo, o 4, que é um objetivo que tem diretamente relacionado a algumas atividades aqui do CRT, que é a Uhum. educação de qualidade, Sim, né? Então, quando a gente fala de formar bons técnicos, de apoiar a formação de bons técnicos, exato. a gente está olhando para o ODS 4, que é a educação de Uhum. qualidade. Então, o que que eu faço que pode apoiar isso, né? Promover cursos, incentivar seminários. Então, todas as atuações que o CRT tem estão diretamente, por exemplo, ligados a esse ODS, o 4. O 4, né? Exatamente. E a indústria brasileira hoje, né? Ela adota ou ainda tá difícil de conquistar esse campo? Tem aumentado bastante. Então, por exemplo, o SESI do Paraná tem até um prêmio, né? Que é o prêmio SESI ODS. Uhum. Já faz muitos anos que esse prêmio existe. E esse ano agora, pela primeira vez, eles vão ter a edição, que é o prêmio SESI ODS e o prêmio SESI ESG. Então já tem uma sequência de empresas, já tem volume, digamos Sim, assim, sim. o suficiente de instituições que estão atuando com as práticas ESG, então vai ter esse prêmio. Daí como é que funciona? As empresas que têm as boas práticas, seja do ODS ou do ESG, se inscrevem. E aí tem uma comissão julgadora e ela recebe um selo. E por que que é importante, né? Por que que selo é importante? Sim. Selo é importante porque certifica que aquela organização tem um olhar diferenciado para aquelas pautas. Passa segurança também, Passa né? segurança, confiabilidade. Então, a indústria tem avançado bastante, até porque é um grande diferencial de mercado, Muito. né? Então, tem muita gente hoje, por exemplo, que vai ao supermercado e já começa a olhar, né? Se tem o selinho Com ali, certeza. Eu sou uma né? delas. Eu também, Sempre, ó, né? vou lá e vejo, será tem ou não tem o selinho? Ah, não tem. Então a gente tem aquela garantia, né, que é um produto de qualidade, que aquilo ali a gente pode consumir sem problemas, né? Exatamente. Então, quando a gente vincula, por exemplo, né, voltando para as letrinhas, né, o S, que é de social, tem muita gente que sabe assim, ó, tem vários produtos que tem muito problema com o uso de trabalho escravo, ou trabalho Sim. análogo ao escravo. É um problema social, né? É o Szinho ali do conjunto. E tem várias empresas que já estão, elas passam por certificação para mostrar, ó, essa empresa não usa nem trabalho infantil, nem trabalho escravo, trabalho análogo ao Interessante. escravo, né? Então já tem ali, a embalagem que o produto é vendido é reciclável, Uhum. tem um Sim. outro selinho ali. É produzido com redução do uso de água, de energia. Então, cada vez mais o consumidor está atento para isso, né? Outra questão, por exemplo, se eu posso consumir localmente, da indústria local, né? É uma boa prática que eu tenho já há alguns anos, que a gente começa a Uhum. trabalhar na área, você vai aprendendo, Sim. né? Então, assim, se eu vou comprar para as crianças lá um biscoito, se eu vou optar por um que é produzido em São Paulo e um que é produzido no Paraná, eu vou comprar pelo do Paraná, Sim. né? Porque é um processo que eu tenho menos deslocamento, então gero menos emissão de gases de efeito Uhum. estufa. Eu tenho geração de trabalho local, Local. o que beneficia, fortaleço a indústria, né? Para os técnicos, para os Claro. operadores, para todo mundo que vai trabalhar. Então eu falo que é um processo que é muito sistêmico, né? O olhar de entender que tudo faz parte de uma grande engrenagem. E hoje em dia as pessoas elas não têm tanto entendimento sobre isso, né, e a importância
que isso hoje tem, Uhum. tanto, né, no mercado e em outras áreas, na indústria, voltada aqui aos técnicos, né. Então a importância que isso tem hoje em dia, porque antes quase não se falava, hoje se fala e hoje as pessoas começam a entender um pouco mais, né. É isso, eu falo, e cada vez mais vem para a pauta, né. E é muito interessante, porque eu falo assim, muita gente, não entendia muito bem, quando eu falo: "Com o que você trabalha?". "Ah, eu trabalho Uhum. com sustentabilidade, ESG, ODS". As pessoas às vezes ficavam meio assim. E olha o interessante, o que é a importância da divulgação, de falarmos sobre, né, que é isso que nós estamos fazendo aqui Sim. agora. Na novela agora das 8, né, que teve uma reedição lá Uhum. da novela, o personagem que é o filho da grande vilã, que era para ser a grande vilã, porque nessa versão nem foi muito, né, Sim. mas o que que é que o personagem, qual era a função do personagem? Ele era consultor em ESG, né, e Sim. aparece em vários diálogos ele com a mãe, e a mãe questionando, né: "Isso aí não Uhum. serve para nada". E ele dizia: "Teu olhar está equivocado, a gente tem que trazer para as nossas indústrias, olhar para isso é super importante". Em vários capítulos tiveram cenas que o personagem traz a leitura do ESG para Sim. a indústria brasileira. E eu comecei a receber mensagem de um monte de gente: "Pô, agora eu entendi Que o que legal. que é importante. Olha, falou disso na novela hoje", Uhum. né. E eu E as falo: pessoas acabam "Então". indo atrás para saber, Pra escuta aquela saber. palavrinha que ela assim: "O que que é isso? Mas por que ele está Aham. falando sobre isso? Por que que ele invoca tanto que tem que ser assim, assim, assim?" Daí acaba despertando o interesse. Exatamente. Eu falo, então, espaços como esse, que vocês estão proporcionando também para os técnicos, é Sim. sobre isso, que a gente possa falar, né, Uhum. em espaços de abrangência, que com o maior número de pessoas a gente atingir, que entendam a importância de termos não só as práticas, mas as Sim, certificações, isso ajuda todo mundo, principalmente a indústria, né. com certeza. E Fabiana, e como a adoção de estratégias, né, e medidas ligadas à OSG pode potencializar o desenvolvimento hoje em dia da indústria brasileira? Principalmente nas questões de inovação. Então, por exemplo, assim, um grande dilema hoje da indústria é a energia, Sim. o outro é a água, né. Então a gente sabe que a maior parte da energia produzida no Brasil é de fonte renovável, mas é fonte hídrica. E a gente tem tido aí, cada ano que passa, mais problemas com as questões das Sim, secas, né, muito. em todo o Brasil. Então, quando a gente começa a ter um olhar de pensar assim, talvez eu precise ter energia vindo de outra fonte, energia solar, energia Uhum. eólica, que não seja de fonte hídrica, a gente começa a trazer um processo de inovação, por exemplo, para olhar. A indústria não vai deixar de precisar de energia, pelo Lógico. contrário, vai ser de precisar de mais energia. Eu aumento a produção, preciso de energia. Uhum. Então, a gente começa a ter um olhar dentro do E, porque isso vai diretamente com a parte ambiental, eu começo a olhar para programas, por exemplo, de modificação das fontes energéticas. Um outro viés que é super interessante que a gente começa a olhar é o que eu posso fazer dentro da minha empresa que eu consiga proporcionar que eu tenha uma equipe mais diversa. Então, que eu tenha mulheres que possam estar trabalhando juntos, diversas etnias. Como é que eu oportunizo que os diferentes possam conviver em espaços de equidade, Uhum. né? Então, tem indústrias hoje que são muito masculinas, Sim, né? Então, é raro você ver uma mulher nas funções, né, muito técnicas. raro mesmo. E aí, se você consegue trazer para a discussão a importância que é ter um olhar de uma mulher para vários sistemas produtivos. Então, por exemplo, eu fui visitar uma empresa que nós estamos fazendo um trabalho de consultoria de ESG, que aí a pessoa me disse, falou assim, aqui eu só tenho mulher. Daí eu falei, ah, que legal. Daí ele falou, mas é por causa do tamanho da mão. Porque a função que precisa de uma Mais mãozinha pequena, delicada. mais delicada para fazer o trabalho. Falei, bom, que seja. Daí eu falei, mas a gente precisa olhar, principalmente para os Sim, espaços de gestão, porque quando a gente tem diversidade nos espaços de gestão, a gente consegue ter olhares que às vezes a mulher pode trazer uma alteração para um produto que um homem jamais ia pensar, exato. porque é a necessidade do dia a dia de quem vive, Uhum. né? Então, como é que a gente pode, de fato, melhorar tudo isso? Então, as inovações voltadas para a inclusão de quem é diferente da gente, elas possibilitam, às vezes, desenvolvimento e inovações que a gente nunca pensou que a E gente. agrega muito também, né, acaba agregando, porque o olhar de uma outra pessoa, de sexo feminino nesse caso,
vai ajudar com determinado produto, vai ter outra visão de dizer: "Ah, não, mas pior que é verdade, poderia ter feito assim", né, Uhum. então, na verdade só agrega cada vez mais ao setor. Exatamente. Eu falei, então é um processo, por exemplo, quando a gente fala de embalagens, né, que é uma coisa muito forte na Uhum, indústria, a gente usa embalagem demais no Brasil, muito. né? Então, mas você está querendo acabar com a indústria da embalagem? Não, mas que a gente possa pensar qual embalagem é mais efetiva para cada produto, porque tem produto que você tem um saco plástico que depois vai dentro de uma caixa que vai depois vai, então que se a gente tiver um olhar para entender qual é a melhor embalagem para isso, Uhum. vamos estudar, vamos pensar como é que de fato a gente pode organizar para que a gente não precise embalar tanto Tanto, tanta necessidade de ter tantas embalagens para um produto para só, um né. produto só, né? Ou então outro dia eu fiz até uma consideração para uma empresa que vende orgânicos num mercado grande de Curitiba, Uhum. porque eles mandam o produto deles numa bandeja de isopor e depois dentro de um saco plástico. Daí eu fiz um e-mail, peguei na embalagem da mercadoria e falei, gente, vocês estão vendendo um produto orgânico, por que que vocês vão botar numa embalagem de isopor, É verdade. Mas às vezes né? são, coisas que não se tocam, né, a gente não acaba Aham. pensando: "Ah, mas pô, é É verdade". verdade, né. Então, assim, como é que você poderia isso é um processo de inovação. Sim. Como é que eu posso trazer para a indústria uma maneira que eu acondiciono e entrego um produto sem precisar, talvez, de tantos recursos para ter as embalagens, né. Uhum. Então são coisas, às vezes, muito pequenas que a gente São pode, de detalhes, fato né. detalhes que a gente pode avançar. Então, por exemplo, um outro que é muito interessante na indústria, como é que eu faço o transporte dos meus colaboradores? Será que eu incentivo que tenha, as empresas que têm transporte público, Uhum. né, será que a gente pode ter um ônibus que seja híbrido com biodiesel? Será que eu incentivo carona solidária? Será que tem benefício Sim. para o colaborador que usa etanol no carro? Então, isso é uma outra coisa que a gente pode pensar, Sim, é né. verdade. E eu não estou nem falando de processos produtivos em si, porque os processos aí são muito específicos e a gente, claro, pode olhar para cada um deles, dentro de Uhum. cada indústria, mas de coisas que podem ser aplicadas a qualquer tipo de indústria, né. Então a gente tem muitos, programas, projetos que podem ser implementados e que facilitariam muito a vida de quem trabalha na indústria e do consumidor por consequência, né. Coisas que na verdade só agregam cada vez mais para a sociedade em si, né, Sim. para a sociedade. Mas, Fabiana, e segundo a avaliação, sua avaliação, né, o Brasil, hoje, o consumidor ele está com a consciência, assim, como que ele está levando a consciência dele está como, né? Ele está levando em consideração esses aspectos de comprar cada vez mais produtos ou não? Você diz com certificação? Sim. Eu acho que sim. Principalmente, eu sempre comparo assim, ó, as evoluções que a gente vai passando no mercado brasileiro. Então, veja a questão do selo Procel, Uhum. né? É de quando eu era bem jovenzinha, né? Faz muitos anos. E eu me lembro da minha mãe dizer assim: ah, tem que verificar aquele selo agora que colocaram, né? Eu acho que a primeira lembrança que a gente tem quando a gente fala de selo que demonstre eficiência, a gente pensa no selo Procel, que ele surge no Brasil por um motivo bem específico, que era a questão de economia, Uhum. eficiência e economia energética, mas que é uma prática ESG, Sim. né? Quando eu consigo ranquear esse produto com A, B, C, e ele tem cor, né? Que é o verde, o amarelinho, o laranja e o vermelho. Uhum. Então você consegue escolher, olha, eu até quero comprar esse aqui dessa marca, e desse modelo, mas eu sei que ele consome muito mais energia que o similar que está aqui, né? Então, é o primeiro selo que a gente observa com indicativos que são ESG, né? Aí eu bato o olho e falo, pá, quem é que daí vai diretamente para o bolso? Exato. Porque a gente quer, claro, fazer todas as práticas, mas a população, na sua maioria, pensa nisso. Quanto mais barato É. custa, né? E por outro lado, penso que o consumo de massa, ele tem sim priorizado as coisas, mas uma questão que eu sempre gosto de trazer e acho que a gente precisa trazer para a pauta de discutir é assim, a gente precisa falar muito de consumo responsável, né? Que uma coisa ainda é eu olhar se essa marca tem eficiência, se a produção tem trabalho escravo, não tem, se é amiga da criança, se valoriza, se usa é uso de matéria reciclável para fazer aquilo, se recicla aquela latinha, mas também olhar assim, será que eu preciso de fato comprar isso? Exato.
né? Só porque achou bonito, ou só porque, tá ali, ou porque o colega comprou, disse que era bom, mas será que eu Aham. tô realmente precisando? Precisando, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trazer para o consumidor ainda, de Uhum. olhar, né? Como é que eu consumo hoje, né? Que o consumo do brasileiro é muito diferente do europeu, por exemplo, porque o brasileiro consome muito por status. Sim. Porque eu vejo que você tem, mas que bonito Uhum. esse blazer rosa. Acho que eu vou comprar um. Mas Mesmo eu, não gostando de rosa. mesmo não gostando de rosa, mas eu achei lindo, né? Então eu vou lá e compro, né? O celular, vocês lançou, né? Lançou Uhum. todo ano, as empresas lançam um Sim, modelo. direto. Mas será que você precisa? Porque tem um botão que é diferente daquele que você tinha o ano Um passado, ano avançado a né? mais, A né? mais, né? A câmera não é boa, a função de armazenagem não está adequada para o padrão que você precisa. Uhum. Eu falo, então são processos de discussão que a gente precisa trazer enquanto sociedade, né? Como é que a gente consome? Ou então, e depois, como é que a gente reusa? Porque tem muitas coisas, e nisso os técnicos industriais têm um papel fundamental, que é o processo da conservação, né? Então, eu preciso sim fazer assistência técnica, eu preciso sim Sim. fazer manutenção dos bens maiores que eu tenho em casa, né? Porque se eu consigo fazer manutenção e depois consertar quando quebra, é muito melhor do que comprar um Comprar um novo. novo, com certeza. Quando eu falo de práticas ESG, né? Então eu falo de ar-condicionado, eu falo de TV, eu falo de forno, máquina de lavar. Tudo isso, se eu fizer as manutenções periódicas e adequadas, e quando quebrar, mandar consertar, Uhum. é muito melhor, né? Então, acho que a gente já tem uma consciência, mas a gente ainda precisa falar muito sobre a maneira como a gente consome. E como utilizar também, né? Porque justamente por causa da Exato. manutenção, se tenho um refrigerador. Se eu não cuidar dele, Logo, vou ter que logo vai trocar. ter que trocar. Se Uhum. você fizer, ver algum defeitinho, por menos que seja, eu vou consertar, pronto. É É uma isso. coisa a menos É para uma você coisa a gastar. menos e a gente está gerando menos consumo, né? Porque Sim. quando a gente fala de consumo consciente, a gente também fala de ter um olhar de que eu não vou precisar, não naquele momento, extrair tanto quanto eu extraio hoje para atender as necessidades, né? Que o conceito do desenvolvimento sustentável ele surge em 1997, num relatório que chama Relatório de Brundtland, que diz assim, que sustentabilidade é produzir para atender às nossas necessidades, contudo, considerando que não sejam deixadas as possibilidades de atender às necessidades da geração futura. E eu li um estudo desse dia que é muito assustador, que se o planeta todo consumisse no mesmo padrão que os americanos consomem, a gente ia precisar de 27 planetas. Deus. Então, Assustador é mesmo. assustador, né? E 27 para extração de minério, para extração de recursos naturais, porque assim, é complexo o Sim. processo do consumo, né? Então, que a gente possa de fato olhar para isso, né? Se eu posso arrumar, por que não? Né? Vai ser bom para o bolso também Também, e para o né? planeta em E si. para o planeta. Fabiana, e quais os perigos, né, de utilizar hoje o ESG para fazer apenas marketing, sem realmente adotar essas políticas sustentáveis? Esse é um problema, né? Tem uma palavra em inglês que todo mundo usa, né? Que é o greenwashing, que é uma lavagem verde, né? Uhum. Sabe quando a gente vai sair de casa, assim? Vou dar um exemplo bem... que todo mundo que tá em casa vai me entender. Você vai sair de casa, daí você dá uma olhada, você fala, ai, tô com pressa. Acho que dá pra ir assim. Só Uhum. passa mais um perfuminho e toma banho na volta, né? Então, o greenwashing é mais ou menos isso. A gente passa um perfuminho, é, verde, né? Para dizer Sim. assim, eu deveria melhorar tudo isso aqui que eu vou fazer, mas agora eu não consigo. Então, ao invés de dizer assim, olha, eu tenho um plano, eu não consigo fazer tudo de uma vez agora. Uhum. Então, eu vou começar investindo, por exemplo, numa fábrica, numa indústria. Eu vou começar agora substituindo as torneiras dos sanitários que atendem os colaboradores. Eu vou colocar o temporizador, vou trocar as caixas dos vasos, eu vou colocar detector de lâmpada para não ficar acesa, só acender a hora que eu passo. Ah, é uma ação muito pequena. O ideal seria ter placa solar para. O ideal é isso, mas o ótimo é inimigo do bom. Sim. Então, vamos começar pelo que a gente consegue ter Uhum. tangibilidade. Se eu posso de fato fazer, eu monto um programa. Eu vou começar aqui, mexendo em coisas pequenas. Daqui um ano eu faço isso, daqui 2 aquilo, daqui 5 eu vou chegar no ponto que seria o ideal. Mas tem um monte de empresa que não. Que então diz que está fazendo, mas que quando você vai fazer um processo de verificação, você vê, opa,
Tá Tem alguma faltando. coisa estranha aqui, né? E tem exemplos muito que vêm para a mídia, né? Então, bem recente, acho que foi 2017, 18, teve um caso da Fiat, quando a gente começou a falar muito de ESG, né? Que eles falaram que eles tinham um pneu que era ecológico, que o pneu que eles usavam no carro ajudava a diminuir o consumo, enfim. Mas era tudo um marketing ecológico, né? Que quando você vai ver, não tinha a influência direta que prometia ter. Então, esse é um problema, Sim. né? Ou empresas, por exemplo, que dizem a JBS está com um processo, inclusive, nos Estados Unidos, porque eles divulgam como se a carne deles fosse vendida carbono zero, né? Carbono neutro, na linguagem técnica. Então, é a carne e o café que eles estavam Uhum. vendendo como se fosse carbono neutro. E naquele momento não era, né? Então, quando você começa a fazer o cómputo, você considerou, você está fazendo a contagem do carbono na produção do gado, mas você está considerando que depois para você mandar a carne para lá, ainda vai ter todo o Todo o processo, trajeto, né? o processo, né? Então, esse é o processo, né? O você usar a sigla de dizer eu faço sem contabilizar. O ESG, eu digo sempre que ele é um programa da gente usar dentro de um processo de cadeia. Então, assim, não adianta eu olhar para mim hoje, para eu chegar aqui, por exemplo, eu vim de carro de Curitiba, mas eu parei no posto, eu abasteci, eu comi, tomei um café, Sim. né? Então, tudo isso tem que estar contabilizado. Qual foi a pegada de carbono minha para chegar aqui hoje? Que é a mesma coisa quando a gente faz evento, né? Que as pessoas dizem, esse é um evento sustentável. Porque reciclo banner. Sim. Você já deve ter visto inúmeros, Sim, né? sim, Esse é um evento aham. sustentável. Qual é a prática de sustentabilidade que você tem? O reciclo banner. Mas você não contabilizou e não deu preferência, né? De dizer para o palestrante, você está a tantos quilômetros, você pode se locomover Sim, assim, exato. né? Então, o risco do ESG hoje é esse, né? De ter a maquiagem verde aí, você dizendo que faz práticas que você não faz. Digamos, Então, quase uma propaganda enganosa, enganosa, digamos assim, sim. né? E como a gente está falando, acabamos de falar na pergunta anterior, né? Se o consumidor está cada vez mais ativo, e está, Sim, então a gente consegue de fato ter um entendimento de que o consumidor ativo ele vai pegar vai. o que de fato E não até está. porque muitas vezes esses produtos que dizem serem sustentáveis e não são, acabam sendo mais caros, você está pagando por uma coisa mais cara, e não é verdade, né? Exatamente. Então, eu falei, é um processo que, por ter o diferencial, eles sobem o Isso, preço, e quando você vai ver, não era bem assim, né? exatamente. Muito interessante mesmo essas questões, né, Fabiana? Então, gente, hoje estamos encerrando mais um Espaço do Técnico e nessa edição nós abordamos assuntos muito relevantes para a sociedade de maneira em geral, né? Agradecemos a presença da nossa convidada, a Fabiana Campos Romanelli. Muito obrigada pela presença, Fabiana. E convidamos a todos a continuarem conectados conosco para curtir, comentar sobre o material que acharam e também para dar sugestões para o nosso próximo podcast. Obrigada a todos e até o próximo Espaço Técnico.